Alô, galerinha, tudo bem? Eu trouxe aqui hoje o professor Pedro Luiz. E aí, Pedro? Tranquilidade? Muito Tranquilo. obrigado aí por participar do canal. Ele Tamo trouxe junto. muitas questões de química para você que vai fazer a prova. Ele fez uma análise temática dos principais assuntos que caem na escola preparatória de cadete do Exército. Então vem com a gente. Pedrão, o quadro é todo seu, arrebenta, Valeu, hein? show de bola, Tamo valeu. junto. Um abraço. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha aí. E aí, galera, tudo bem? O que a gente tem aqui? A gente tem uma análise temática de química que foi feita por mim. Analisei a prova desde 2000 até 2018 para dar aquele bizu especial para vocês, para a gente ter certeza do que mais cai em química em cada segmento da química. Bom, a química na SpaceX ela se divide em três: a química geral e inorgânica, que cai 62% dela, a química chamada de físico-química, que tem 27%, e a química orgânica, que cai 11%. Então vou mostrar mais detalhadamente quais são os principais tópicos que caem de cada uma dessas químicas para a gente ficar bem ligado. Bom, da química geral e inorgânica eu posso destacar as funções inorgânicas e as reações químicas envolvendo essas funções, 28%. E a gente também, a parte de estequiometria, que é bem enfatizada, 15%. E outras aí com menor importância, como ligações químicas também, NOx e reações de oxirredução, que a gente vai estar corrigindo umas questões dessas mais para frente. Na parte de físico-química, a gente tem destaque de cinética química, 23%, 19% de concentração de soluções e 20% de termoquímica. E para finalizar, a nossa querida química orgânica, que nós temos de toda a parte de química orgânica, 44% é de funções oxigenadas, identificação dessas funções, a nomenclatura, 15% aqui de funções nitrogenadas, tá? Você aplica a mesma coisa, e 11% de isomeria. Então a gente vai dar uns bizus sobre isso, corrigir umas questões para a gente acertar tudo. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, agora que a gente já viu um pouco daqueles gráficos, do que mais cai e do que menos cai em química, a gente vai corrigir algumas questões para passar os principais bizus, tá? Para você ser o mais assertivo na prova da SpaceX e ser um aprovado. Bom, vamos à questão. A primeira questão que eu selecionei é uma questão de estequiometria e ela fala o seguinte: as reações químicas ocorrem sempre em uma proporção constante que corresponde ao número de mol indicado pelos coeficientes da equação química. Se uma das substâncias que participa da reação estiver em uma quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente. Essa quantidade de substância que não reage é chamada excesso. O reagente que é consumido totalmente, e por esse motivo determina o fim da reação, é chamado de reagente limitante. Um analista precisava neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico de seu laboratório e tinha hidróxido de sódio, NaOH, à disposição para essa neutralização. Ele realizou uma mistura de 245 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio e verificou que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação. Sabendo que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa do reagente que sobrou com excesso após a reação de neutralização foi D. E aí ele dá as massas atômicas aí como um dado. Bom, o que a questão pede de nós é o seguinte: a gente tem aqui duas substâncias, tá? Que é um ácido, o ácido sulfúrico, e uma base, que é o hidróxido de sódio, cada um com sua massa relativa aí ao problema da questão. Ele pede a massa do reagente em excesso, ou seja, uma dessas substâncias está numa quantidade superior à necessária em relação à outra. E a gente vai ter que descobrir isso. Bom, exemplo clássico de uma reação de neutralização ácido-base da química inorgânica. Nós sabemos que toda reação de neutralização eu tenho um ácido mais uma base formando o que nós chamamos de sal mais água. Como essa questão está super voltada para os reagentes, o ácido e a base, a gente não vai ter que formar a equação total. Mas a gente tem que lembrar de um dado importantíssimo. Toda vez que eu tenho uma reação como essa, que é uma reação de neutralização total, a gente tem que o número de íons H+ provenientes do ácido tem que ser igual ao número de íons OH- provenientes da base.
Então, nesta reação, o número de H+ tem que ser igual ao número de OH-. Esses H+ e OH- são oriundos da própria fórmula. Então, aqui a primeira substância que nós temos é o H2SO4. H2SO4. E a segunda é o hidróxido de sódio. NaOH. O que acontece é que essa proporção de íons H+ que vem do ácido e hidroxilas OH- que vem da base não está simétrica, não está igual. Então cabe a nós igualarmos colocando aqui antes da base o número 2. Quando eu coloco esse número 2, eu igualo essa proporção. E agora eu consigo achar a proporção em mol entre essas substâncias. 1 mol do ácido reage com 2 mols da base. Como ele não deu essa proporção em mol, ele deu essa proporção em massa, nós temos que calcular a massa molar do ácido e da base, com as massas molares que foram apresentadas na questão. Bom, vamos primeiro calcular a massa do ácido sulfúrico, H2SO4. O hidrogênio tem massa 1, como eu tenho 2, multiplica-se por 2. O enxofre tem massa 32 e o oxigênio tem massa 16, como eu tenho 4, multiplica por 4. Então, a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, será igual a 2 com 32, 34, 16 vezes 4, 64, 64 com 34, 98 gramas por mol. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento para o hidróxido de sódio. Então, NaOH. A massa do sódio nós sabemos que é 23, a do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1. Fazendo a soma aí desses valores, nós teremos um resultado de 40 gramas por mol. Logo, eu já consigo saber a proporção entre eles. O ácido sulfúrico, como tem 1 mol, e nós sabemos que em 1 mol tem 98 gramas, a proporção desse aqui é 98 gramas. Ao passo que aqui eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio, cada mol tem 40 gramas, como são 2, 80 gramas. Então, 98 de ácido sulfúrico reage com 80 gramas de hidróxido de sódio. Agora, a finalidade é descobrir quem é o reagente excesso e quem é o reagente limitante. Então, vou fazer a relação desses dois valores, que é a minha receita de bolo, a proporção da reação química, e comparar com o que a questão me dá. Então, eu sei que 98 gramas de H2SO4 reagem com 80 gramas de hidróxido de sódio, NaOH. Só que eu não tenho 98 gramas. Aqui eu tenho 245 e aqui eu tenho 100. Você vai escolher um dos dois para tomar como parâmetro para fazer essa verificação quem é o reagente em excesso. Eu vou escolher o 100, que vai dar um cálculo muito melhor aqui para a gente na hora de fazer o trânsito matemático. Então, 100 gramas de hidróxido de sódio vão reagir com que quantidade em gramas de ácido sulfúrico? X gramas de H2SO4. Então, aqui eu multiplico meios por extremos e, claro, que eu vou simplificar isso o máximo possível para que eu tenha menos cálculo e menos propagação de erro. Então, eu posso botar aqui, cortar esses dois zeros e simplificar aqui, tanto em cima e embaixo, por 2. Então, aqui vai ficar o quê? 4 e aqui vai ficar no final 5. Então, x vezes 4, 4x. 98 vezes 5 vai dar 450 com 40, 490. Esse 4 passa para lá dividindo, então 490 dividido por 4 quer dizer que o meu x vai ser igual a 122,5 gramas de H2SO4. Então, essa é a quantidade de ácido sulfúrico que precisa-se efetivamente para reagir com os 100 gramas. Só que a questão adicionou uma proporção de 245 para os 100 gramas. Então, quer dizer que o meu excesso vai ser igual a massa que foi colocada, 245, menos a massa necessária, que é 122,5.
Então, quer dizer que o meu excesso vai ser de 122,5 gramas, que corresponde aí no gabarito à letra D. Show de bola? Vamos lá, galera, no pique, vamos agora para o segundo tema, né, de o que mais cai aí. O primeiro tema a gente viu que é estequiometria e reações químicas, né? Agora a gente vai ver um pouco sobre ligações, especificamente uma questão de ligação iônica. Então acompanha a leitura comigo aí. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas. 1. Apresentam brilho metálico. 2. Elevadas temperaturas de fusão e ebulição. 3. Apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa. 4. São sólidos nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm. 5. São pouco solúveis em solventes polares como a água. Das afirmativas apresentadas, estão corretas apenas. Bom, o que acontece é que a gente tem que lembrar um pouco da ligação iônica, né? Nós sabemos que a ligação iônica é aquela ligação que ocorre entre metal mais ametal, certo? Como a própria questão já disse. Bom, o metal vai ceder elétrons para o ametal, não é isso? E aí os íons vão ficar unidos, como a própria questão disse, por uma força de atração eletrostática intensa, que mantém esses íons unidos. Essa atração eletrostática intensa que mantém os íons unidos consegue fazer com que a gente entenda quais desses 5 pontos que eu acabei de ler são pontos que são oriundos da ligação iônica, atrelados, característicos a ela, e quais que não são. Bom, primeiro aí, galerinha, fala o seguinte: apresentam brilho metálico. As ligações iônicas, elas não apresentam brilho metálico. O brilho metálico é uma característica de ligações metálicas. Então, brilho metálico é uma característica de ligação, tá? Relacionada à ligação metálica. Logo, o primeiro item aí da nossa análise está incorreto. 2. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Bom, compostos iônicos, os íons estão muito atraídos, como eu já disse, uns dos outros. É uma atração eletrostática muito intensa, forte pra caramba. Logo, é verdadeiro. Os compostos iônicos possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Para você ter uma ideia, eu preciso aquecer a 801 graus Celsius o sal de cozinha, o NaCl, um dos principais compostos iônicos que a gente tem, para fazer com que ele tenha a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. 3, o item 3 fala que apresentam boa condutividade elétrica em solução aquosa. Correta. Ainda utilizando esse exemplo do sal de cozinha, a gente pode pensar que toda vez que eu tenho um composto iônico, como o NaCl, e eu coloco ele em meio aquoso, a gente vai ter um processo acontecendo chamado de dissociação, separação de íons pré-existentes. Então aqui eu vou dar origem aos íons Na+, e também ao outro íon que é o Cl-. Então esses dois íons vão ficar aquosos, dissolvidos aqui em água, e a presença desses íons livres faz com que eu tenha condução de corrente elétrica. Então, os íons livres é que possibilitam essa condução de corrente elétrica. Perfeito? Vamos para o próximo item. 4. O item 4 fala assim: são sólidos nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm. Perfeito. Isso também é correto. Como eu já vou lembrar, eu vou anotar aqui, porque existe uma forte atração eletrostática dos íons, tá? Essa forte atração eletrostática explica muitas coisas, como eu já havia dito. E o 5 e último, são pouco solúveis em solventes polares como a água. Incorreto. A ligação iônica é uma ligação superpolar, porque eu tenho um metal que perde elétron e vai formar um íon que? Na+,
E eu tenho um ametal que ganha elétron, que aplicando ao sódio forma o íon Cl-. Como a ligação iônica ela é muito polar, na química vale aquela regra, semelhante dissolve semelhante. Como a água também é um solvente polar, ela também vai dissolver substâncias polares como o sal. E a questão está dizendo que são pouco solúveis em solventes polares como a água, o que faz ela ser a incorreta. Logo, as alternativas, os itens 2, 3 e 4 são aqueles que são corretos. 2, 3 e 4 corresponde no gabarito à nossa letra B. Valeu? Tamo junto aí. Então, galera, mais uma questão aí de química geral inorgânica, né? A nossa última questão desse bloco de exercícios que é fundamental. 62% da sua prova é isso, cara. Então preste atenção muito nessas 3 questões. Essa é a última questão do bloco de inorgânica. É uma questão um pouquinho mais pesada, porque ela pede tanto conhecimento de NOx e reações de óxido-redução, quanto o seu balanceamento e também a nomenclatura aí de um salzinho. Então vamos prestar atenção na questão. Vamos lá? Vamos ler aí. Fala o seguinte: o cobre metálico pode ser oxidado por ácido nítrico diluído, produzindo água, monóxido de nitrogênio e um sal, que é um composto iônico. A reação pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Aí está a equação não balanceada. A soma dos coeficientes estequiométricos menores números inteiros da equação balanceada, o agente redutor da reação e o nome do composto iônico formado são respectivamente. Bom, gente, o que nós temos aqui? Nós temos a reprodução da reação química, da questão que foi aí mostrada a vocês agora, sem os estados físicos, uma vez que para a resolução da questão os estados físicos não nos importam nesta questão particularmente, tá? Ele pede 3 coisas. Ele pede a soma dos coeficientes, ele pede o agente redutor e ele pede o composto iônico. A primeira coisa para a gente ter a soma dos coeficientes que balanceiam essa reação é a gente ter o NOx de cada elemento em cada substância sendo calculado, que é o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho uma substância simples como cobre, o NOx é 0. Bom, aqui nós temos o ácido nítrico e a gente vai separar aqui o cálculo do NOx por elemento. Bom, o NOx eu separo por elemento, é o jogo da velha, é tipo o meu joguinho da velha, X, bolinha. E aí o que acontece? Na verdade, a primeira linha desse jogo da velha corresponde ao NOx unitário. Ao NOx que corresponde ao elemento químico. A segunda linha corresponde ao NOx unitário multiplicado pela quantidade de átomos daquele determinado elemento químico. Então, hidrogênio ligado a metais tem uma regrinha que o NOx é mais 1. Como só tem 1, repete embaixo. O oxigênio sendo um elemento da família 6A e no final da fórmula, o NOx dele é menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, menos 6. A soma aqui tem que dar 0. Para a soma dar 0, o NOx será igual a mais 5. Perfeito. Aguinha, boa. A gente precisa tomar água para se hidratar. Então, a gente vai o seguinte, hidrogênio ligado a metais, mais 1, como eu tenho 2, mais 2. Oxigênio da família 6A no final da fórmula, menos 2, menos 2. Perfeito? Zerou, fechou. Agora, o NO. Então, NO, vamos lá. Aqui eu tenho oxigênio menos 2, como só tem 1, repete. E o nitrogênio mais 2, zerou. E por último aqui, eu tenho o nitrato de cobre, né? Que é o meu sal aqui, certo? Sem querer eu já falei uma resposta da questão, mas depois eu explico por que nitrato. Bom, o que acontece é que eu só tenho regra para um dos elementos aqui, que é o oxigênio. O oxigênio, ele na ponta direita, no final da fórmula, nós vimos anteriormente, menos 2, como eu tenho 6, menos 12. Zerou. Agora eu preciso, certo, encontrar um meio de descobrir o NOx do elemento cobre ou do nitrogênio. E aí você tem que lembrar da sua cabeça boa que Deus te deu, que você exercita bastante ela, que você tem sonos muito bons para que ela sempre fique boa, que o cobre, ele apresenta 2 estados de oxidação. O cobre pode ser mais 1 e o cobre pode ser mais 2.
E que esse parêntese aqui, ele nos indica uma coisa, que esse 2 um dia já foi a carga do cobre, porque é um composto iônico. E se um dia ele já foi a carga do cobre, eu sei que o meu cobre então aqui é o mais 2. E o íon nitrato é menos 1, que ficou 1 aqui no cobre. Então, por essa razão, por esse parênteses, eu consigo perceber que o cobre aqui, ele é o cobre mais 2. Perfeito, então, vamos lá. Mais 2, como eu só tenho um cobre, repetiu. Isso daqui para dar 0, o nitrogênio vai ser mais 10. Como eu tenho 2 nitrogênios, certo? Ó, 2 aqui, ó. 2 nitrogênios. Então, cada nitrogênio vai ser mais 5. Tranquilo? Beleza? Agora que eu calculei o NOx de todos, vamos ver quais os elementos que sofreram mudança, variação no NOx. Bom, o cobre aqui ele estava no estado de oxidação 0 e ele foi para o estado de oxidação mais 2. Se ele estava no 0 e foi para o estado de oxidação mais 2, o NOx dele aumentou. Se o NOx dele aumentou, ele sofreu oxidação. Ele sofreu oxidação, ele sofreu perda de elétrons. Então, a quantidade de elétrons envolvidos nessa oxidação é igual a 2. Já o nitrogênio, ele estava mais 5 e ele formou o monóxido de nitrogênio aqui e o NOx foi para mais 2. Então, ele sofreu uma redução. E nesse processo de redução, houve o ganho de 3 elétrons, certo? Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que o nitrogênio sofre redução, ele permanece integralmente no sal posterior. Então a gente tem que tomar cuidado, isso vai ser um detalhe importante para o futuro. Bom, como é que eu vou equilibrar uma reação de oxirredução a fim de fazer a soma dos coeficientes, que é o que a gente quer? Nós teremos que fazer as semi-reações de oxidação e redução, muito parecido com o que a gente faz na pilha, e multiplicar essas semi-reações por números de modo que iguale a quantidade de elétrons da oxidação e da redução, uma vez que não é a mesma quantidade. Vamos lá. Aqui eu tenho cobre, que é 0, e ele perde 2 elétrons e vai dar origem ao cobre mais 2 elétrons. E eu tenho também o nitrogênio, que é mais 5, e ele ganha 3 elétrons e vai dar origem ao nitrogênio mais 2, certo? Bom, para que eu equilibre essa quantidade de elétrons da redução e da oxidação, eu vou ter que achar o menor múltiplo comum entre 2 e 3, que é o 6, isso mesmo. Então você vai pegar e vai multiplicar aqui por 3 e aqui por 2. Multiplicando essas equações, nós iremos reescrevê-las embaixo da seguinte maneira. 3 cobre 0, produzindo 3 cobres mais 2, mais 6 elétrons. E aqui, a segunda, 2 nitrogênios mais 5, mais 6 elétrons, produzindo 2 nitrogênios mais 2. Agora que a quantidade de elétrons da oxidação e redução está igualada, certo? Esses números que nós encontramos aqui são números chamados de coeficientes que eu vou estar adicionando antes das substâncias que contêm esses elementos com o objetivo de fazer o nosso balanceamento acontecer. Bom, aqui eu tenho cobre que ele é o quê? 0 e eu tenho que quantas unidades dele? 3. Então, cobre 0 com 3 unidades. Você vai vir aqui e vai pôr 1, 3. Cobre mais 2, eu também tenho que ter 3. Então, cobre mais 2 está aqui, você vai vir aqui e pôr 1, 3. Show? Tranquilo? Tamo junto. Agora, o nitrogênio. O nitrogênio mais 5, que sofre redução, a quantidade dele é 2. Mas nós sabemos que uma parte dele vai reduzir e outra parte vai permanecer o quê? Inalterada. Então, por enquanto, esse aqui eu não vou mexer, só porque existe uma parte que permanece o quê? Inalterada. Bom,
Quanto ao nitrogênio que era mais 5 e virou mais 2, esse mais 2 a gente já consegue colocar, porque só tem um mais 2 aqui, que é o NO. Então você vem aqui e bota um 2. Bom, agora que eu já equilibrei os metais, eu já equilibrei os ametais, certo? Agora a gente vai solucionar o problema do nitrogênio, que é o nosso problema aqui, nossa complicação. Bom, o que acontece é que eu tenho 3 vezes 2, então eu tenho 6 nitrogênios aqui, com mais 2 nitrogênios daqui, eu tenho um total de 8 nitrogênios. Então aqui eu vou colocar o quê? 8. Desses 8, 2 permanecem com... alteram o NOx para mais 2, e 6 vão ficar com o NOx o quê? Mais 5, certo? Tranquilo? Solucionado o problema do nitrogênio, agora a gente vai pegar e vai utilizar o nosso bizu para balancear qualquer tipo de reação química, que é o meu macho. Isso aí, é pra gente macho, só para macho isso aqui. Primeiro, nós iremos balancear os metais. Depois, os ametais. Em seguida, carbono. Logo após, hidrogênio. E finalizando com o oxigênio. Esse tipo de sequência para balancear elementos serve para quaisquer reações químicas. O problema é que a reação de oxirredução, eu preciso, além dessa sequência, de modo anterior a ela, a utilizá-la, fazer todo esse procedimento aqui. Mas se não for uma reação de oxirredução, não tem problema, já pode balancear direto pelo macho. Reações de combustão são muito balanceadas por macho, né? Que é combustível mais oxigênio produzindo CO2 e água. Bom, o que acontece aqui é que o metal já foi balanceado, o ametal também, o carbono não existe, o hidrogênio eu tenho 8, aqui eu tenho 2, então vem aqui e bota o que, Pedro? 4. Falta o que agora? Oxigênio. 8 vezes 3, 24. Bom, o oxigênio é uma diquinha, 24 desse lado. Ele vai ser o que nós chamamos em reações de oxirredução como a nossa prova real. Ou seja, se a equação estiver toda balanceada e for uma reação de oxirredução assim, desse parâmetro, neutra, quer dizer que não envolve íons, quer dizer que o oxigênio ele vai se equilibrar no final e vai te dar a paz de que você acertou a questão, certo? Então, 8 vezes 3, 24, desse lado. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 4 com 2, 6. 3 vezes 6, 18. 18 com 6, 24. Exatamente a mesma coisa desse lado aqui. Então, nós respondemos o nosso primeiro item, que é a soma dos coeficientes. Essa soma seria igual a 3 com 8 com 4 com 2 com 3. Então, 3 com 8, 11, com 4, 15, com 2, 17, com 3, 20. Então, nosso primeiro item aqui, a soma vai ser igual a 20. Perfeito? Primeiro item respondido. Trabalhosa, né, essa questão? Mas é essa questão que você não pode correr, essa é uma questão que você tem que fazer todas as outras, se você sentir trabalho dela, você passa, mas essa é a questão que vai fazer você ser diferente. Se você acerta essa questão, você vai estar na frente de muitos outros que desistem dela. Bom, o nosso segundo item agora é acharmos o agente redutor. O agente redutor vai ser a substância presente no reagente que contém um elemento que sofre o quê? Oxidação. Porque se ele é agente redutor, ele provoca a redução de alguém, que é o ganho de elétrons, sofrendo oxidação, que é a perda. Então, a gente tem o cobre aqui que sofreu o quê? A oxidação. Então, quer dizer que o meu agente redutor será um elemento cobre metálico. E para finalizar essa questão que é imensa, a gente vai ver o nome do composto iônico. Bom, quando eu tenho o elemento central num sal com NOx mais 5, a gente utiliza o sufixo -ato. Para quem não se lembra, eu vou estar falando agora.
Num sal, quando eu tenho o elemento central dele, com NOx mais 1 ou mais 2, é o prefixo hipo e o sufixo ito. Mais 3 e mais 4, apenas o sufixo ito. Mais 5 e mais 6, sufixo ato. E mais 7, prefixo per e sufixo ato. No caso aqui, o meu nitrato, o meu C1NO3, eu já estava falando da resposta, olha só. O meu C1NO3, 2, ele apresenta o elemento nitrogênio com NOx igual a mais 5. Como NOx igual a mais 5 é o sufixo ato, como nós vimos, certo? Sufixo ato. Então, o nome desse cara aqui será nitrato de cobre 2, certo? 2 porque ele tem dois estados de oxidação, cobre mais 1 e mais 2, e quando eu tenho um elemento com dois estados de oxidação, nós sabemos que nós temos que indicar o NOx desse elemento. Então, 2 aqui em romano, bonitinho, gostosinho, tranquilinho. Os 3 itens da questão foram resolvidos e agora a gente vai ver qual a alternativa mais viável para isto. Bom, a soma 20, o agente redutor cobre e o nome do composto nitrato de cobre 2, a alternativa correta é a nossa letra B. Valeu, galera! Tamo junto aí para mais vídeos no futuro. Um grande abraço. Tchau, tchau.